trabalho. (10h41). Chega aquela notificação assim no seu celular, está fora do ambiente de trabalho, te lembrando de alguma coisa que você tem que fazer no dia seguinte. Qual que é a sua reação? Pois é, tem limite para isso? Alberto Nemer e Cássio Moro vão falar para a gente quais são esses limites das notificações de trabalho no celular. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da CBN. E bom dia, meu querido amigo Cássio Moro. Bom dia, Alberto. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes. Vamos lá. Tem limite, isso é claro. Qual é o limite para essas notificações? Vamos lá, Álvaro. A pergunta é muito importante, né? Porque o celular hoje, infelizmente, né? A gente passa praticamente disponível 24 horas por dia. Mas é importante esclarecer aqui para os nossos ouvintes que pese existir grupos de WhatsApp, de trabalho ou até mesmo privado, a jornada de trabalho tem que ser respeitada, né? Hoje são 44 horas semanais ou 8 diárias, tem os intervalos para almoço e o intervalo também entre uma jornada e outra, que chama interjornada. Então é importante esclarecer que mensagens fora da sua jornada de trabalho, além de poder ensejar hora extra, né, para o trabalhador, né, pode também gerar um eventual aí, outro tipo de condenação, como já foi visto, como dano moral, né, que a pessoa fica à disposição, não pode se dedicar ao lazer, à família, essas coisas. O que você acha disso, Cássio? Exatamente, né? Existe uma preocupação hoje em dia muito grande daquilo que a gente chama de desconexão do trabalho, né? A gente sabe que é muito difícil você desconectar uma parte da sua vida de outra, né? Então, ora você está trabalhando, mas está resolvendo um problema familiar pelo WhatsApp e vice-versa. Esse vice-versa é complicado, como disse bem Alberto. Empresas têm que ter uma política muito séria nos grupos de WhatsApp ou notificar o trabalhador fora do horário. Então é muito importante que, olha, terminou o horário de trabalho, a pessoa não responda, não lê, melhor ainda se não tiver mensagem, claro que nem sempre é possível, e deixar aquele grupo de WhatsApp do trabalho exclusivamente para trabalho, para evitar algum assunto, ainda que seja de outra coisa, de ordem pessoal, de amizade, nesse grupo. Porque, como disse Alberto, respondeu fora do horário, isso pode ser considerado tempo à disposição. Se diversificar muito o assunto, a gente sabe que grupo de WhatsApp é um centro de excelência de produção de danos morais e rixas, então também é complicado. E fora do horário ainda mais. Nesses casos, até aquelas mensagens do tipo, tô te mandando agora, mas só para você ler quando chegar para trabalhar amanhã. Isso tá certo ou tá errado? Então, isso é um clássico, né, Álvaro? Porque depende, né? Porque, por exemplo, isso se for uma questão muito importante, uma demanda que possa gerar, por exemplo, uma inquietação, uma ansiedade ao trabalhador que tira ele da zona de conforto, pode ser interpretada assim como algo que possa ou gerar um eventual dano moral ou até uma hora extra. Mas se for uma mensagem simples, tipo assim, amanhã quando chegar vem falar comigo, amanhã vamos enviar o relatório. Se não for uma geração de expectativa, ansiedade, né, ou uma obrigação importante, eu não vejo problema. Mas caso contrário, pode ter problema sim. Agora, Adalberto Cordeiro tem uma pergunta. O homem que o WhatsApp dele não para, a notificação não para. Não para. Bom dia, né? Bom dia, Cássio, tudo jóia? Tudo bem, Adalberto. Vou fazer o homem que me manda mensagem seguinte, de WhatsApp toda Cássio hora. Tá falando um pouquinho com relação à questão dos grupos de WhatsApp, por exemplo. Vou dar um cenário aqui. Chegou pro empregador ali, pro colaborador da empresa, o chefe dele marcou uma reunião, Álvaro. E essa notificação informando sobre essa reunião, que vai ser dia tal, em determinado horário, rapazes, ela foi marcada via WhatsApp. Num grupo, por exemplo, da empresa. E você, trabalhador, não olhou o grupo ali porque você não estava no seu horário de trabalho. E aí você chega no outro dia e você nem sabia daquela reunião porque você só foi abrir o grupo da empresa no seu horário de trabalho. Aí vai gerar aquele constrangimento do tipo, mas você não viu ali que eu mandei uma notificação que a gente ia ter uma reunião lá no grupo do WhatsApp? Aí você pode justificar, não, mas eu não abri o grupo do WhatsApp fora do meu horário de trabalho.
E aí, Cássio e Neme, como que a gente lida com esse tipo de situação, por Ô, exemplo? Adalberto, essa tua questão é extremamente importante e está bem ali naquela parte difícil. Será que é ou não é hora extra? E me parece que, primeiro, o trabalhador está absolutamente certo. Se ele consegue não abrir o grupo de trabalho fora do horário, ele está agindo corretamente, está respeitando, inclusive, a sua própria saúde mental, né? Porque a gente sabe que abrir um WhatsApp de trabalho, se tem alguma coisa ali, ou como disse o Alberto antes, se tem uma informação do chefe, ainda que não seja para fazer na hora, ativa aquele gatilho de ansiedade. Se ele não fez isso, ele está certo. A empresa não pode puni-lo se ele não sabia dessa reunião, né? Avisou fora do trabalho, em cima da hora, né? Se fosse uns dias antes ele pudesse ter lido ainda no horário de trabalho do dia anterior, beleza, mas não foi o caso. Aí esse trabalhador me parece que tem toda a razão e a empresa deveria evitar puni-lo se ele não faltar essa reunião, se ele não se preparou para essa reunião. Qual a avaliação que você faz, Alberto? Neme? Concorda com o Cássio? Nemer? Neme? Oi, tô ouvindo, eu não entendi a pergunta. Concorda Pode com o repetir? Cássio? Concordo 100%, é exatamente isso, né? A empresa, por isso que a gente orienta, Álvaro, as pessoas aqui que estão nos acompanhando, que as empresas tenham ou um regimento interno ou um regulamento sobre como usar, né, o WhatsApp. Por quê? Se a empresa convoca, por exemplo, para uma reunião após a jornada de trabalho, e se ela exige essa resposta, ela tem que estar ciente que isso pode gerar, sim, hora extra para o empregado. Então, é por isso que é importante estar muito claro e bem regulamentado essas coisas, primeiro, para não ter dúvidas e também para não se criar nem expectativas e nem passivo trabalhista. O Giovanni enviou uma mensagem pra gente, ele fala aqui que tem 2 celulares, um pessoal e um pro trabalho. Diz que o chefe nunca reclamou. Pergunta a opinião de vocês sobre ter esses celulares separados, contatos separados do trabalho e do pessoal. E se, ao escolher ter esses celulares separados, ter um apenas para o uso profissional. Isso tem que ser respeitado tanto quanto para o pessoal, esses horários de notificação, se isso é um custo que tem que ser arcado pelo funcionário ou a empresa tem que deixar um celular à disposição. Como é que faz esses casos? Vamos lá, não existe uma receita pronta de resposta para isso. A empresa pode fornecer um celular para o trabalhador? Pode. Ela pode demandar esse trabalhador dentro do horário de trabalho? Pode. Agora o desafio é, fora da jornada de trabalho, o que pode ser feito? Se a empresa fornece um celular e exige que ele fique ligado 24 horas, ela tem eventuais consequências jurídicas sobre isso, né? Se demandar pagar hora extra, a depender da forma, né? Pode ser inclusive o pagamento de sobreaviso. Agora, o empregado não é obrigado, né? A empresa não pode obrigar ao empregado a ter 2 celulares, um para o trabalho e um para a sua vida pessoal. Se assim quiser, a empresa deve fornecer um celular exclusivo para isso. Sobre a participação nos grupos de trabalho das empresas, é obrigatório? A empresa pode exigir que o funcionário esteja nos grupos? Ou ele pode falar, não gostaria de que o meu número de WhatsApp tivesse nos grupos de trabalho? Essa pergunta também é outra que... Essa não tem muita resposta certa, mas de regra. Se é um ambiente de trabalho, o WhatsApp tem um grupo para passar ordens, é uma regra da empresa. Ele vai ter que acabar acatando, evidentemente. Entretanto, dentro daqueles limites que a gente colocou, desde que apenas no horário de trabalho, desde que seja exclusivamente para tratar de assuntos relativos ao trabalho e não se saia disso, né? A empresa que quiser evitar esse tipo de relacionamento, assim, de acionamento até judicial futuramente no trabalho, essas questões que vocês estão colocando, o ideal seria tentar utilizar uma outra ferramenta que não o WhatsApp, que fosse acessível só no horário de trabalho. O que dá para planejar nesse sentido? Eu acho que o mais importante, Álvaro, é ter a regra clara, né? Que, como dizia o Arnaldo César Coelho, ou seja, a empresa deixar bem claro para o funcionário como vai ser o funcionamento da utilização de ferramentas
Não só como WhatsApp, mas também e-mail, telefone, além da jornada. Então, isso estando claro, seja no aviso, seja no regimento interno, isso vai nortear essa relação e trazer segurança jurídica e afastar eventuais passivos trabalhistas. Exatamente. Tem até um ouvinte aqui, tá perguntando também pra gente, Cássio e Nemer aqui. Vou repetir a pergunta aqui, vamos lá. Cássio Nemer, um ouvinte perguntou aqui pra gente como que ele pode fazer o registro dessas horas extras, caso ele receba algum tipo de notificação, por exemplo, fora do horário de expediente dele. É um print que ele pode apresentar? Qual a orientação aí que ele tá pedindo aqui pra gente? Normalmente as pessoas fazem o print. O print, na verdade, é uma prova incompleta, né? Você precisa, na verdade, se for pegar toda a prova digital corretamente, você vai precisar de mais dados. Então, normalmente, vai precisar de uma perícia para verificar quais os horários certinhos em que foi analisado ou não, mas o print serve de indício, a outra parte admite que teve essa conversa, ela é a melhor forma possível. Mas registrar essa conversa, gravar, salvar toda a conversa, é um dado mais certo para mostrar a data que foi acionada, a data que ele respondeu, aquela coisa toda. Adalberto, tem ouvinte mandando áudio, né? Exatamente, tá bombando aqui o tema, tá? Eu acho que a galera tá recebendo muita notificação fora do horário de expediente, tá? Vamos acompanhar aqui o áudio do nosso ouvinte. Bom dia, CBN. Eu gostaria de saber se a empresa pode passar serviço 7 horas da manhã para o trabalhador e o trabalhador só pode bater ponto 8 horas na porta do cliente. Então, assim, ele entra 8 horas, pelo que eu entendi aqui da dúvida, Álvaro, e a empresa, rapaz, 7 horas já tá mandando algum tipo de trabalho ali pra ele. E aí, Alberto? Vamos lá, então, se a empresa já está mandando o trabalho para ele às 7 horas, exigindo uma resposta imediata ou a execução já desse trabalho antes da jornada de trabalho começar, aí existe aí um possível passivo trabalhista pela empresa e um possível direito de hora extra para o empregado. Tem um outro ouvinte perguntando, nos casos em que a pessoa é PJ, pessoa jurídica, e aí tem regras também? A PJ já muda de figura, né? A PJ, se for um contrato de autônomo, uma pessoa jurídica contra pessoa jurídica, não entra nos cálculos, não existe a jornada, a hora extra. Consequentemente, se pedir algum trabalho fora do horário, a legislação trabalhista não protege esse trabalhador. Cássio, isso também para quem tem cargos de chefia, de gerência. Muito, muito bem lembrado. Existem algumas situações em que horas extras não são aplicadas. É o cargo de gestão, aquela pessoa que assume, às vezes, do chefe, ou seja, tem um cargo de alta gestão. Aquele trabalho tipicamente externo, em que não é aferível por jornada, por hora trabalhada. E, a depender da forma com que é feito o home office, também não tem problema, porque não está submetido à jornada de trabalho. A gente está falando aqui de mensagens de WhatsApp, que é o mais comum, mas isso vale tanto para ligação, e-mail, outros tipos de tentativa de contato também? Até sinal de fumaça. Tem que ser até sinal de fumaça. Isso. Entendi. O Miguel, nosso ouvinte, também mandou uma mensagem aqui pra gente. Disse que trabalha em uma escola e que a diretora exige que todos estejam num grupo de WhatsApp da turma com os pais, ou seja, um WhatsApp que não é só entre os colegas de trabalho, mas em que um professor está num WhatsApp com contatos dos pais dos alunos daquela turma. O que vocês pensam sobre isso? Pode ser uma possibilidade? No caso dessa diretora aí não é efetivamente a empregadora, mas é a gestora. Pode-se pedir que se cumpra algo como isso? Vamos lá, a pergunta é muito interessante, né? Porque a relação da professora ali, ela é com a escola e com os alunos. E você obrigar essa relação com os pais, eu não vejo problema, desde que seja respeitado aqui, Álvaro, né, a jornada de trabalho, né? Dela não ficar, lembrando aqui, não poder ficar ser obrigado a responder as mensagens a qualquer momento, que aí pode gerar um passivo trabalhista com direito às horas extras.
Então, nesses casos, teria que ter também entre o professor aceitação para ele estar num grupo como esse, ou ele pode ser obrigado? Olha, a depender, tudo no direito bom é que depende, né? A depender, eu entendo que a escola pode sim obrigar, para que assim possa ter uma efetiva melhora na prestação de serviço junto aos seus clientes, né? Que são os alunos e os pais dos alunos. Então, eu entendo que sim. Olha, o Gledson tem uma participação aqui também bem interessante, Álvaro. O Gledson que sempre participa com a gente, e ele diz o seguinte: rapazes, bom dia a todos. O padrão é a regra, e jamais a exceção pode virar a regra. Vamos explicar aqui o Gledson. Sou autônomo e tenho os meus horários de trabalho estabelecidos, fora desses horários, não respondo. Somente no próximo dia seguinte, no horário comercial. Ele até fala que ele lê a mensagem, mas não responde, salvo urgência imediata. Caso o cliente insista, o Gledson que atua também como motorista de aplicativo, eu envio mensagem informando do meu horário comercial que retornarei. É a estratégia adotada aqui pelo Gledson. O Gledson, Nemer e Cássio, ele é bem objetivo aqui, não tá no horário dele. Se não for uma emergência, ele deixa claro: Álvaro, eu vou responder só no horário comercial. Ele lembra a pessoa de que está enviando a mensagem fora do horário dele. E vou até aproveitar aqui, Álvaro, eu percebo muita gente, Nemer e Cássio, que tem essas mensagens no WhatsApp. Automáticas, né? Exatamente. Horário comercial, por exemplo, de 8 às 4, de 9 às 5. Já para deixar claro, se você mandar mensagem fora desse horário, eu não vou responder. E o Gledson ele tem uma diferenciação importante aí. Ele é autônomo, né? Então a gente vê uma diferença com base nessa mensagem, o Adalberto e Álvaro, a diferença de um seletista para um autônomo. Ele tem autonomia, ele tem autoridade para efetivamente determinar isso, porque ele é autônomo, não está subordinado a ninguém. O grande desafio disso é quando se trata do seletista, né? Que ele está subordinado e às vezes ele tem um receio de fazer isso que nosso ouvinte fez, e aí gerar um desconforto, gerar uma eventual dispensa que está errado. Porque a empresa, se está exigindo isso, ela tem que estar ciente que pode estar criando um passivo trabalhista. A gente segue agora com o Nemer. O Nemer segue com a gente ou o Cássio? Nemer segue com a gente. Nemer, então quando a gente retoma aqui com o Cássio, a gente já está até caminhando para o final da nossa entrevista, já tem o repórter CBN. Queria que você desse as orientações finais aqui, tanto para o funcionário quanto para o empregador. O que tem que ser muito observado nessas relações de trabalho em relação ao acionamento, em grupos de WhatsApp, até sinal de fumaça, como você colocou, fora do horário de trabalho? Vamos lá. A primeira coisa é: deve-se respeitar a jornada de trabalho. Esse é o ponto principal, independentemente da forma que for. Então, se o empregado tem uma jornada de trabalho, qualquer demanda ou qualquer trabalho por conta desse empregado tem que ser dentro da jornada de trabalho para não gerar qualquer tipo de horas extras. Se o empregado é demandado fora da sua jornada de trabalho, e se essa demanda o empregador exige resposta imediata ou algo nesse sentido, eu entendo que nesse caso ele possa fazer jus aí às horas extras. Então, acho que o aconselhamento que a gente pode fazer aqui para todo mundo é: deixe isso de forma clara. Como vai funcionar os grupos de WhatsApp de trabalho, se pode ou não pode mandar mensagem, por exemplo, depois do horário de trabalho, porque se fizer pode sofrer advertência, suspensão ou até, dependendo do histórico, uma justa causa. Então é importante isso estar bem regulamentado e bem claro, para que não gere nem expectativas nem insegurança jurídica. Tá certo, Nemer. Falar para o nosso ouvinte que fica aí ansioso para mandar uma mensagem de trabalho para o colega de trabalho fora do horário, para o chefe, para o próprio funcionário. Tem um número de WhatsApp que você pode mandar mensagem a hora que você quiser, que é o 99299-4297. Mande trabalho pra gente aqui na CBN Vitória. Mande notícias pra gente, né, Patrícia? Que a gente fica sempre esperando. Certeza, exatamente. A participação de vocês é extremamente importante. Afinal, a gente só está aqui porque eles estão do outro lado ouvindo, participando, interagindo. E nosso objetivo é deixar informado. Então, esse contato você pode sempre mandar trabalho pra gente aqui na CBN Vitória, inclusive sugestões de tema para o retrabalho da semana que vem. Nemer, obrigado, viu?
Muito obrigado, Álvaro. Um abraço aí pro meu xará Adalberto, quase xará, né? E a Patrícia também. E até a semana que vem. E ao Cássio. É isso, o Cássio não conseguiu retomar o contato com a gente, mas Se semana perdeu o que sinal vem... de fumaça, né, Álvaro? Se perder... ele não mandou ainda o sinal de fumaça, mas a gente volta a falar com ele na semana que vem aqui no Retrabalho.